abstrato, muito na solidão, então a prazer desse cara. Então, falando um pouco dessa imagem, que não é foto, não é meu trabalho, só foi um período onde eu ficava por um bom tempo dentro do cemitério, onde eu buscava, não é que eu buscava, mas eu tinha um certo conforto, existia algo diferente estando no cemitério, porque antes existia uma angústia muito grande, existia uma necessidade de fazer, mas eu não encontrava uma satisfação nem um entendimento daquilo que eu fazia. Então, após essas minhas visitas ao cemitério, quando eu ia para o ateliê, eu produzia com esse mesmo sentimento, esse sentimento de solidão, esse sentimento de abandono, de morte, de perda, onde eu comecei a produzir muito com esse sentimento. E não deixava de existir também dentro do hospital essa mesma sensação de morte, onde de repente eu vivi por um bom tempo em situações dentro do hospital, onde havia de repente angústia das pessoas, comigo mesmo. Então eu comecei a produzir com panos hospitalares. Esses panos eles eram utilizados no centro cirúrgico, né? E aí esses quadrados eles remetiam às gavetas, né? Então, trabalhar com esse sentimento, lembrando sempre desses quadrados nas gavetas funerárias. E deixava sempre aparecendo o carimbo do hospital, né? Que é importante remeter a um ambiente hospitalar. Aqui seriam as borrachas que eu utilizava no trabalho, onde eu criava alto e baixo relevo. Então, existia sempre no meu trabalho, na minha obra, assim, uma necessidade de não deixar muito óbvio de como era feito. Não deixar claro, assim, deixar sempre algo instigante onde o espectador não conseguisse desvendar que material era, o que tinha aqui, como é que ela consegue isso, como é que é feito dessa maneira. Então, existia uma preocupação que não parecesse só uma tela, mas algo diferente, deixar meio no mistério, não deixar óbvio, né? Então, aí é tela mesmo, né? Têmpera acrílica. Então, nesses trabalhos, eu fiz uma série de bom tempo, trabalhando com essa coisa do quadrado que saía da tela. Já existia uma imagem, um relevo querendo sair da tela. Então, para mim, era importante esse quadrado, essa saliência que saía do plano. A tela não era uma coisa utilizada de uma maneira, digamos assim, a tela não era utilizada para pintar, mas a tela se tornava mais que quase um objeto, porque ela meio que tridimensional, ela já estava querendo aparecer com algo que fizesse sair da tela, né? Então, por um bom tempo eu fiquei trabalhando assim, mas aí eu já comecei a sentir uma certa angústia, porque começou a ficar muito repetitivo, ficava assim, os quadrados se repetindo, comecei a ficar meio insatisfeita, e as coisas acontecem de uma maneira sem muito pensar, mas sem muito planejar, sem muito me preocupar com o que estava acontecendo, mas o que aconteceu uma insatisfação daquela obra. Porque eu tinha a sensação que eu já tinha esgotado. Então, esse daqui é de 92, então em 94 já começou a existir uma série nova. Eu vou tentar falar mais da prática, da técnica, porque se a gente for entrar em outras questões, eu acho que fica muito complexo, até fica uma coisa muito mais particular. Mas a gente puder
pelo inconsciente, né? É onde eu, de repente, eu vou buscar entendimento em psicanálise, filosofia, enfim, que aí vai mais do lado do inconsciente. E existiu isso mesmo, o desabrochar, o quadrado que desabrocha. Porém, nesses aqui, que no primeiro, eu ainda não abandonei o quadrado ao entorno. Eu ainda estava meio assim, o que será que está acontecendo agora? Né? Ainda ficava meio presa, né? Esse aqui, então aí o que acontece? No meu trabalho também existiam umas questões que eu falo da vida e da morte, claro, como já mostrei nas leis funerárias. Então, esse trabalho de 94, que é esse, então contempla e pintado com a laranja foi murchando e a tela foi entrando dentro da laranja. Então, aí está bem registrado a vida e a morte. Esse trabalho, esse é o mesmo do anterior? É o mesmo. Então, esse aí já não tem pintura, né? Aí é só assim, nossa, o que será que está acontecendo? O que é isso, né? E o medo, e a insegurança. Mas está muito bom fazer isso, mais ou menos assim, né? Eu vou continuar, mas eu não abandonava o quadrado e, logicamente, a têmpera, eu coloquei a têmpera, eu trabalhava com as questões da cor escura, atenção da cor, enfim. Esse trabalho que está no ateliê, laranja, não apodreceu, né? Existe esse trabalho no ateliê e, assim, eu achei muito representativo. Então, aqui o que acontece depois é a flor. Uma flor que desabrocha. O quadrado desabrochou. O que antes era fechado, o que antes era só morte, aqui é algo que transcende. Então, aqui é uma. Só para eu também explicar para o pessoal. São várias telas sobre a outra desfiadas. Então, assim, são várias telas. Então, ou seja, aquela necessidade de ter algo saindo do plano, gerando do quadrado, aqui ela sai totalmente. E aqui ela aparece de uma outra maneira, uma coisa mais limpa, né? Então, leve. A postura de trabalhar é muito interessante, porque antes existia uma postura onde eu trabalhava brincando a tela, existia uma força física para conseguir aqueles relevos. Então, era um ateliê, eu a borracha por baixo, ficava com a tela molhada, então eu ficava meio que brincando com muita força, esperando depois eu puxava. Então, aqui existe uma outra postura, uma coisa muito leve, uma coisa onde eu desfio, uma coisa mesmo. Então, assim. Então, eu fiquei também um bom tempo depois desfiando tela, fazendo essa série, até fazendo essa instalação, onde eu apresento a flor desmembrada. Numa situação elas ficam todas juntas, depois em outra situação eu abro elas. Aí o espectador na frente tem a possibilidade de olhar a abertura até a última que vai fechando. Depois fica no espaço. Foi no passo, por exemplo. Ou seja, a tela foi para o espaço mesmo, né? Está levitando, né? A mesma trabalho, eu começo já a desfiar a tela total.
Mas não deixa de existir essa questão. Mas aí depois começou a existir uma preocupação. Poxa, agora eu já fui até a desconstrução total do hotel. E agora volto para o quadrado. Então ficava sempre assim, bom, agora, então tá, então vamos indo, né? Eu preciso continuar, eu necessito estar aqui, eu preciso estar fazendo esses trabalhos. Mas aí nesse momento que a coisa começa a fluir, começa a vir novas informações. Eu coloquei um texto do Jacques Derrida, longe de ser uma técnica metódica, um procedimento possível necessário, desdobrando possibilidades. A desconstrução foi frequentemente definida como a própria experiência da possibilidade, do impossível, do mais impossível, condição que divide o dom, o sim, o vem, a decisão, o testemunho, o segredo, etc., da vida morte. É difícil manter um trabalho desse. Como é que eu guardo um trabalho desse? Você tem espaço. Tem esse pó. Eu trabalho no galpão de Santa Cecília, meu ateliê, eu estou lá há 18 anos, cheio de pó, rato, cupim. Então lá eu posso trabalhar, posso pintar, posso sujar, mas um trabalho limpo assim, eu tenho que proteger. E aí? Paro de fazer? Eu não vendo, eu não sou comercial. Então são questões que eu tenho que estar sempre no duelo interno comigo, onde eu me questiono. Para quê? Por quê? Então eu tenho que, de repente, tomar algumas decisões mais práticas e objetivas. Eu preciso guardar esse trabalho. Então, eu tenho que tirar todos os fios. Aí eu guardo todos os fios. Em uma nova exposição, eu monto novamente. Então, não é um trabalho que fica... Esse deve ter aqui, 1 metro por 50 por 50. Bom, aí ficou uma questão assim muito óbvia de espíritos, né? Meio uma obra ambulante, digamos assim. Então, eu achei que ficaria interessante nessa exposição. É uma aluna minha, eu vesti de fio e ela ficou andando pelas coisas, criando ainda essa sensação de... Então, o espírito convida. Deixar as pessoas mais assim, curiosas, vendo aquele ser andando, né? Aí começou um outro momento onde eu comecei a pensar numa outra possibilidade de trabalhar o filme, né? Então, nesses trabalhos eu desfiava a tela e depois eu reconstruía no chassi. Então, o chassi e a tela que vem do mercado, pronto, aí eu desconstruía e reelaborava a minha trama, reconstruía a minha tela. Então, nesses trabalhos aqui, de repente aqui, é a tela envestida, o chassi da tela envestida com fio, e eu questiono alguns momentos onde eu visitei o Museu de Arte Sacra, onde vi umas freiras enclausuradas, onde elas fazem umas minúsculas pílulas de papel, e o procedimento, o processo de pegar essas pílulas é muito interessante, porque você não vê a pessoa do outro lado, você bate numa janelinha e você tem uma freira lá que ela fornece esse papel. E eu fiquei por 2 anos indo lá pegando essas pílulas e
o trabalho finalizado. Muito interessante como ela foi grudando e ficou. E a tela quase se decompondo. Aí é bem direto a questão da imagem. Não, ótimo. Muito devassadamente. Então, o mais interessante é que quando esse trabalho estava acontecendo no lado externo do ateliê, internamente no ateliê eu já estava começando uma outra série, que seriam essas. Depois eu fui buscar, eu fui ver que existia uma relação do trabalho anterior, que existia essa trama, essa coisa do fio. E é um trabalho que eu estou fazendo já desde 2007, ainda nem mostrei esse trabalho, mas é o fio da tela, que eu desconstruo a tela, eu amarro no cone, aí eu elaboro meu próprio pincel, eu passo a têmpera, aí é uma postura diferente que eu trabalho, aí eu vou chicoteando a tela. Então, antes, quando havia um momento onde eu estava desfiando, que era uma coisa leve, uma coisa sutil, agora eu estou meio que agressiva, eu não estou entendendo, mas não sei o porquê, mas é muito gratificante, é bom fazer isso. Mas eu não consigo chegar a uma conclusão nenhuma. Eu sei que, tecnicamente, vamos pensar assim, é o fio da tela que virou, antes, que era o fio da tela virou uma escultura, um objeto tridimensional que veio do espaço, e agora o fio da tela ele é o meu pincel, que eu chicoteio a tela. Aí talvez seja para fazer isso aqui. Talvez aqui, talvez. Agora você colocou os três. Então, em 94 foi, estava desatochado, né? De repente, que abriu, agora em 2008 ela fecha, né? Bom, é isso. Deixa eu só passar agora Esse DVD é uma entrevista, não é isso? é uma entrevista com uma exposição, né? Que é onde talvez fica mais claro tudo. É desse que aparece o seu. Ah, Não, não aparece. No trabalho anterior de pintura, eu senti uma repetição muito grande naquilo que eu fazia. Então, no momento, eu comecei a observar melhor a trama da tela. E nessa situação, eu comecei a mexer no fio, comecei a observar a tela com maior sensibilidade. E aí eu vi que ela poderia ser transformada em outra coisa que me alimentasse mais. Eu pinto já há bons anos, né? Mas de um tempo para cá eu venho trabalhando as questões da desmaterialização da pintura mesmo. Eu desconstruo até o seu último elemento, que é o fio, o suporte de tela, que seria um suporte plano, ele vira uma escultura, um objeto, um tridimensional. Então o que acontece também? Esse resto de fio que fica enrolado, ele vai para o suporte, ele reveste o suporte, depois o outro fio que fica mais solto, eu venho com ele por cima. Eu não desassocio nada do meu dia a dia com a minha atividade. O fato de eu estar visitando um museu de arte sacra, de repente eu me deparo com uma situação onde ali existem freiras que vivem clausuradas e que elas fazem minúsculas pílulas de papel, e que elas entregam essas minúsculas pílulas
da semelhança que eu senti da vida dela, o fato dela estar fazendo as pílulas, com a minha vida de estar dentro de um ateliê, que muitas vezes eu me vejo enclausurada, e estar fazendo as minhas pílulas, né? Ou seja, minhas obras. E aliás, essa obra é a que chama claustro. A gente entra dentro da obra. É para entrar mesmo, para a pessoa se sentir como se estivesse estando dentro do claustro mesmo, né? O chão é de ferro, as janelas são fechadas, exatamente para as pessoas sentirem a sensação que está dentro do claustro. Mas a gente pode sair, né? Podemos sair, nós podemos. Nós podemos, as freiras não. Não podem. Mas isso é um instigante, né? Que elas não podem, elas não querem, né? Elas não querem. E aí, é a sala dos meus fantasmas. Então, os meus fantasmas saíram da minha pintura. Ou seja, na minha pintura já existia algo que estava querendo sair. Me sinto aliviada e me sinto num ponto, em certo ponto, assim, satisfeita e gratificada, né, por ter colocado para fora. Mas eu sinto que ainda tem muito mais para sair. Não tinha um chicote ainda. E vocês gostariam de dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, conversar um pouco com a Vera? São perguntas sobre essas últimas obras, elas adquirem um caráter da linha, linear, né? Que era a fibra se converte em linha. E parece que nesse momento que você está, são os trabalhos que está investindo agora, né? Caráter mais gráfico. Mas assim, é mais o movimento que existe de cumprir um pensamento no sentido do que eu estou fazendo, da coisa gráfica ou a linha. Não questiono, até porque eu não tenho nenhum conhecimento de história da arte, eu não tenho estudo acadêmico, não tenho nenhum estudo nesse sentido Então, eu não tenho essa preocupação. Então, é mais o fazer mesmo, né? Tanto é que eu nem mostrei esses trabalhos. Eu não sei se eu te respondi, não sei. Tem pessoas que falam que, até o próprio Cabral às vezes menciona a coisa da linha do trabalho, que eu não sei se é pintura, eu não questiono também a pintura, não penso na coisa estética da pintura, é mais o fazer do que buscar soluções e entendimentos. Vou fazer primeiro para depois você pensar, bom, qual o significado disso? Fazer primeiro. Não, nem isso. É mais significado talvez da obra com a minha vida. Essa eu não consigo ainda encaixar muito bem. Me parece às vezes uma catarse, né? Porque existe uma coisa meio de agredir, né? De pôr para fora, diferente do anterior, que era uma coisa mais sutil, uma coisa de desfiar a tela, mais lenta, mais silenciosa. Esse momento de muita solidão. Agora não, agora eu universidades, nesse processo. Muito diferente do anterior também da gaveta funerária, que era uma coisa também de ficar prensando a tela. Então, eu acho muito gratificante, eu fico muito satisfeita com esses processos, que não é sempre uma mesma coisa. Então, uma coisa vai acontecendo, vai se desdobrando, não muito no meu controle. Então, eu não tenho muito conhecimento nem controle da coisa. Hoje, por exemplo, eu penso assim, se eu parar para pensar, onde eu vou agora? Agora eu tenho de novo. Agora não tem medo, agora eu já chicoteei, não, agora eu vou chicotear a parede, vou chicotear tudo, até esgotar total. Então, não está totalmente esgotado, quer dizer, não sei. Mas hoje eu não estou preocupada, é muito bom chicotear. Essa experiência boa de chicotear, você também já experimentou coletivamente
estava no colégio com adolescentes, depois ainda vou cansada toda para chicotear. E aqui eu ainda não tive essa possibilidade. Então, estava o pessoal ali, todo mundo e tal, todo mundo fazia, vamos fazer o oficial. Aí todo mundo, como a gente faz? Desfia a tela. Aí amarrava simplesmente um conezinho, aí daqui a pouco estava todo mundo chicoteando, todo mundo batendo. Isso também é uma experiência nova. Eu estou procurando agora para fazer repetir essa experiência que eu estou desenvolvendo na minha vida. Aí fica uma grande brincadeira, fica todo mundo batendo, fica todo mundo brincando de pintar, uma nova possibilidade de pintar. Que provavelmente a gente vai fazer aqui, não é? Eu pensei em chicotear aqui, mas a Sônia falou que eu ia sujar, mas eu tinha a impressão de fazer uma demonstração, porque é onde eu me sinto mais confortável fazendo. Falando, eu tenho muita dificuldade. Concretizar um sentimento é muito difícil. Então, se eu pudesse aqui chicotear, eu acho que eu estaria muito mais confortável. Não, mas a ideia do workshop, fazer aqui na PUC, é uma possibilidade. De repente, vocês todos também vão poder chicotear. Eu deixo aberto também, como eu já tinha falado, é uma visita no ateliê. Eu acho que a gente pode se tornar muito mais rico esse nosso ponto, essa possibilidade de ampliar e mostrar mais o meu lugar sagrado, o meu lugar misterioso, que eu tenho essa coisa assim de desmistificar. Eu não quero colocar e nem tenho essa intenção de colocar num lugar superior ou diferente ou distante das pessoas. Eu abro e falo e mostro o meu processo, porque ele é simples, ele não é tão instigante assim. Eu gosto de abrir o meu lugar com as pessoas. Até porque foi um pouco do meu percurso, né, como artista, conhecer os ateliês, conhecer os workshops, conhecer a vida dos artistas, para eu buscar informações, onde eu fui me inspirando e, sabe, formando aquilo que eu queria fazer, entendendo o que estava um pouco acontecendo, o que eu estava buscando, dentro dos ateliês, dos workshops, com os artistas. Então, está aberto o convite, então, posso tentar organizar um tudo. Tá bom? Vera, muito obrigada. Bom, eu gostaria de chamar agora para a mesa a nossa mediadora, a professora Maria Constância, a nossa mediadora. Então, só um minutinho para a gente desenvolver só aqui. A professora Maria Constância, mediadora da nossa mesa, e os professores Martin Grossman, Ricardo Fabrini e Peter. Bom dia. Vamos começar com uma ausência. Martin Grossman ainda não chegou, provavelmente deve chegar depois, algum problema.
começar ouvindo então o professor Peter Belbart, do Departamento de Filosofia da PUC. Em seguida, depois passamos à fala do professor Ricardo Fabrini, do Departamento de Filosofia da USP. Bom dia. Queria agradecer a Sônia e aos organizadores pelo convite. Confesso que eu relutei tanto, dada a minha evidente limitação no domínio das questões que constituem o miolo desse evento. Então, eu desde já esclareço que eu não vou responder a nenhuma das excelentes questões levantadas pela curadoria, entre aspas, desse evento. Mas talvez, essa é a minha aposta, eu tangencie algumas delas involuntariamente. Meu tema aqui é catástrofe, desastre, esgotamento, criação. Entre a medicina, a psiquiatria, a filosofia, a literatura, eu gostaria de fazer aparecer, através de noções um pouco bizarras, uma espécie de zona de colapso. E ao final vou evocar um pequeno exemplo concreto. Tudo aqui são notas parciais de um trabalho em curso. Eu começo então com a noção de patosofia, forjada pelo médico e neurólogo alemão Victor von Weizsäcker. Para ele, a doença não era concebida como um déficit, mas sim como um evento que muda o estado do ser vivo. A doença, no fundo, é uma forma de vida. O doente era visto por von Weizsäcker não como objeto clínico, ôntico, mas como um ser capaz de experimentar, donde a oposição frisada pelo autor entre ôntico e pático, o que obriga o saber sobre o sofrimento a se deslocar do domínio meramente objetivo ou médico para um outro domínio, a saber, o de uma mutação da experiência. Daí o termo patosofia, com o qual Victor von Weizsäcker pretendeu designar um saber sobre o sofrimento, não uma ciência sobre a doença. Portanto, a patosofia se refere a uma experiência a um só tempo passiva e ativa, a capacidade de experimentar, a potência de ser afetado, de viver uma transformação, de experienciar uma passagem. Há um ponto na vida individual, nota o autor, em que toda essa dimensão pática se acentua. É o momento da crise, o ponto crítico em que o atributo pático se eleva a uma potência exclusiva. É onde, ao mesmo tempo, tudo parece impossível, mas é também, paradoxalmente, o momento em que todas as possibilidades se abrem. É que a crise revela as forças que estavam em jogo, ou melhor, a crise as redistribui, respondendo à questão mais relevante. Será que as coisas caminham em direção à vida ou à morte? Acho que chegou. Vamos acolher.
não como resultado de um processo, mas como uma espécie de decisão, como um começo, onde se cria um espaço e um tempo próprios, sem obedecer às coordenadas de um mundo dito ôntico ou objetivo. Seria preciso investigar, segundo o autor, as categorias singulares para dar conta dessa dimensão pática de seus espaços-tempo singulares. Em todo caso, se a crise ocupa esse lugar privilegiado, é porque, segundo ele, ela é um meio de recolocar em forma globalmente a própria vida de uma outra maneira. Todo o tema do livro O Círculo da Estrutura, que interessou o jovem Foucault, que ele traduziu para o francês, vai nessa direção. A retomada incessante da gestação de uma forma. Diz Victor von Weizsäcker que o essencial da crise não está só na passagem de uma ordem a outra, mas no abandono da continuidade ou da identidade do sujeito. A doença, então, aqui é concebida mais como um trabalho de reconstrução, como uma nova relação com a vida que o pático revela e inventa ao mesmo tempo. A perspectiva pática deve ter essa dimensão flutuante e flexível, desprovida de julgamento, de valor ou de normatividade. Como diz Flaubert, a cada vez que julgamos, o fundo não é atingido. E a definição mesma de Victor von Weizsäcker é a definição mesma de subjetividade para ele, e que Guattari vai retomar muitos anos depois, obedecendo a esse princípio, a subjetividade concebida como relação ao fundo, isto é, relação à vida, mas a vida tomada como impessoal. Como diz Marinet, o fundo é o indeterminável, o apeiron de Anaximandro, de onde emerge e se abisma toda finitude. É talvez o que Guattari, nas antípodas da linhagem de Heidegger e até da fenomenologia, mesmo reconhecendo suas virtudes descritivas no campo psiquiátrico, chamará de maneira endiabrada de caosmose. A doença, portanto, como um momento em que o fundo faz irrupção, ou para dizê-lo de outro modo, nos momentos críticos vai-se ao fundo, vai-se a pique, ou se perece, como dizem os alemães com seu verbo sugestivo, zugrunde gehen. Numa linha similar, embora um pouco mais psicanalítica, o psiquiatra e militante anarquista catalão François Tosquelles, depois da guerra, analisa a paradoxal tarefa criadora que se impõe àquele que desmorona. Eu cito: na parafrenia ou nos delírios de estrutura paranoica, o doente consegue com frequência edificar um mundo novo. Ele se torna, como para Iapati de que fala Jung, o ovo engendrado de si mesmo, o ovo do mundo no qual ele mesmo se choca. Trata-se de uma tentativa caricatural, mas não menos dramática, de salvação. Fim da citação. Há, portanto, em cada doente, para além dos processos que condicionam a dissolução da personalidade, insiste Tosquelles, fazendo eco a Victor von Weizsäcker, há um esforço, uma necessidade vital, um impulso para chegar a uma nova forma de vida unitária. Já a genialidade de Freud abria uma direção paralela, ao dizer, eu cito, o que nós tomamos pela produção mórbida, a formação do delírio, é, na verdade, uma tentativa de cura, a reconstrução, uma ideia genial do Freud. Mas Tosquelles tenta ampliar o espectro da intuição freudiana a fim de pensar que a experiência vivida do fim do mundo, que é o título do seu livro,
Le vécu de la fin du monde dans la folie. A experiência vivida do fim do mundo não seria exclusiva do esquizofrênico. De modo que essa matriz, catástrofe, criação, responderia antes a uma função mais ampla, mesmo se ela persiste e se mostra dramaticamente no lobo. O catastrófico é até considerado por outros, como Goldstein, uma espécie de prevenção, no sentido em que o abalo, ou mesmo a destruição de si e do mundo, representam um momento crucial na evolução dialética do organismo. Não é, portanto, preciso conceber a vivência do fim do mundo como uma imagem refletindo os fenômenos supostos reais de um psiquismo em vias de desaparecer. Ao contrário, eu cito, este acontecimento vivido é a manifestação pura e simples da continuidade e mesmo do aumento dos esforços humanos. Fim da citação. Num sentido similar, Guattari dizia a propósito da loucura, mas também para além dela, é passando por esse fio terra caótico, essa oscilação perigosa, que outra coisa se torna possível, que bifurcações ontológicas e a emergência de coeficientes de criatividade processual podem emergir. Eu me permito agora um salto para ampliar o espectro desse circuito catástrofe e criação. Foi Blanchot quem melhor falou disso, a partir de sua abordagem literária do desastre em A Escritura do Desastre. O desastre, lembra ele, é desastro, privação do astro, separação da estrela, perda da fonte de luz, distanciamento de qualquer centro de gravidade. O desastre consiste em que já não se gravita em torno de um centro ou de uma noção principial, seja ela ontológica ou teológica, ética ou metafísica, ser ou ente, Deus ou sujeito. É o reino da pura queda, da exterioridade sem centro, do extravio. Lembra alguns fragmentos de Nietzsche sobre a morte de Deus. Cito um. Desde Copérnico, o homem parece ter caído em um plano inclinado. Ele rola cada vez mais veloz para longe do centro. Para onde? Rumo ao nada? Ao lancinante sentimento do seu nada? Ou o fragmento de 82, em que o insensato procura Deus com uma lanterna em plena luz da manhã para depois anunciar sua morte. Eu cito: que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Fim da citação. Mas se desastre é o nome que dá Blanchot para a morte de Deus, é preciso dizer que na sua pena nada disso é patético. Tampouco em Nietzsche, aliás, para quem isso só é tomado pateticamente por aqueles que não apreenderam o sentido desse acontecimento que chega a passos de pomba. Blanchot diz explicitamente: o desastre não é maiúsculo, não consiste num evento ruidoso, não pode ser localizado num tempo preciso, nem num espaço delimitado. Ele é o contratempo, o entretempo, o vai e vem, a desordem nômade, a afirmação intensa do fora. O desastre é o fundo sem fundo de nosso pensamento. E pensar seria nominar, invocar o desastre, dizer como arrière-pensée.
O desastre é o que desliga aquilo que está ligado. E é nesse sentido que ele se subtrai ao poder que tudo liga, que tudo totaliza, que tudo unifica. O desastre é o não poder. Diz ele, Blanchot, só o desastre mantém à distância o domínio. Para quem do fracasso ou do sucesso, da destruição ou da redenção, do não ser ou do ser, o desastre deveria ser associado ao neutro, ao que Blanchot chamou de désœuvrement, inoperância, a ruptura do fragmentário. Nem sequer se pode dizer que do desastre se tem uma experiência. Ele destitui o eu da experiência. É pura passividade. Na passividade do desastre é a parte inumana do homem que vem à tona, como deserção, dispersão, defecção, abdicação anônima. Com efeito, o desastre interrompe a ordem do mundo e obriga o pensamento que o pensa a fazê-lo sob uma forma outra que o relato dramático ou épico. Escritura da interrupção, do lacunar, cujo desafio é não recobrir aquilo que do desastre dissolve o pensamento e a linguagem, sob pena de não acolher justamente aquilo que é próprio do desastre. E Blanchot evoca até mesmo o campo de concentração para ilustrar essa dimensão de desligamento em relação ao poder, que, no entanto, é ainda assim afirmação vital. É que Blanchot detecta na redução dos prisioneiros a um estado de pura necessidade os signos de um aferramento à vida de um gênero totalmente insólito, por ser impessoal, espécie de egoísmo sem ego, onde se afirma algo de indestrutível, justamente porque a destruição está em marcha. Num sentido próximo, Valéry Mélange lembrava que esta vida, que pareceria nua e animal, só é nua em aparência, já que ela é imediatamente composição de relações, amizades intensas, natureza naturante, força produtora de formas de vida, estratégias, avaliações. Mesmo a recusa em falar ou alimentar-se, como nos autistas, por vezes é a expressão de uma riqueza extraordinária de relações, como mostrou Deligny. Num sentido mais amplo, é Deleuze quem o lembra. Cito: que o pensamento tenha algo a ver com Auschwitz, com Hiroshima, é o que mostraram os grandes filósofos e grandes escritores depois da guerra. E eis que é o contrário de um culto da morte. Eis que os zumbis cantam um canto, mas é o da vida. Entre as duas mortes de Van Gogh, que lampejos de vida, exclama Deleuze. E Blanchot diz a sua maneira, nessa relação nua com a vida nua, afirma ele, embora cada qual seja destituído do poder de dizer eu, na pobreza inteiramente despojada de si e de sua identidade, em meio, portanto, a esse desastre incomensurável, se expressa uma exigência anônima de alteridade, mesmo que à espera de uma fala sempre postergada. Talvez tenhamos aí o nó de um tema político e filosófico maior de nossa atualidade, na distância que separa duas concepções rivais, em redor do estatuto da vida nas situações limite. De um lado, Agamben e seu conceito de vida nua, Zoé, vida reduzida a um estado de nudez biológica pela ordem jurídica e o estado de exceção planetária. Do outro, Deleuze e o que ele chamou de uma vida, potência impessoal, virtualidade pré-subjetiva, querer viver obstinado, cabeçudo, indomável, que atravessa os recém-nascidos até os moribundos, nudez da vida que remete menos à vida
como objeto inerte de um poder do que a vida como virtualidade, variação, potência de individuação ou de subjetivação. Aos cálculos e efeitos do biopoder seria preciso opor de modo não dialético as errâncias e estratégias de uma vida. Mas é justamente nesse ato onde tudo se joga e se complica, no desastre, assim como na catástrofe, no limiar entre a vida nua e uma vida, há esse momento de suspensão, onde nada mais parece possível, pura atualidade e bloqueio, antes que novas possibilidades apareçam, mesmo que de modo vulcânico. Vai-se do sentimento de catástrofe e de fim de mundo ao pressentimento perturbador de uma redenção iminente de todos os possíveis, e vai-se de um a outro em velocidade infinita. É uma tal estase existencial, alternando vacuidade e complexidade, que Guattari qualificou de caósmica. Essa coexistência transborda a figura do doente e seus polos se encontram por toda parte. Mas o termo que revela de maneira ainda mais aguda, embora enigmática, essa passagem hesitante e não necessária entre desastre e criação, entre nada é possível e tudo é possível, talvez seja o de esgotamento. Seria preciso lembrar a diferença assinalada por Deleuze entre cansaço e esgotamento. O cansaço faz parte da dialética do trabalho e da produção. Descansa-se e se retoma. É o mais banal. O cansaço advém quando realizamos os possíveis que nos habitavam, escolhendo, obedecendo a certos objetivos mais do que a outros, realizando certos projetos, seguindo preferências claras. Aliás, face à exigência crescente de autorresponsabilidade individual, não surpreende que um sociólogo dê a seu estudo sobre a depressão em nossas sociedades o título sugestivo: O cansaço de ser si. Ora, inteiramente outro é o esgotamento. Sigamos a pista de Deleuze. O esgotado é aquele que, tendo esgotado o seu objeto, se esgota ele mesmo, de modo que essa dissolução do sujeito corresponde à abolição do mundo. Se o cansado tem sua ação comprometida temporariamente, prestes a retomá-la, o esgotamento, em contrapartida, é pura inação, testemunho. Sua postura típica não é a do homem deitado, mas do insone sentado, cabeça entre as mãos, a testemunha amnésica. Através da gestualidade beckettiana, primeiro é a língua que desaparece. Afinal, a linguagem é o domínio do possível. Ela indica alvos, preferências, escolhas, ou isso ou aquilo, ou assim ou assado, ou agora ou depois, ou sair ou entrar. É preciso esvaziar essa mola do sentido. O esgotado pode até combinar ou recombinar as variáveis, percorrê-las exaustivamente, mas elas já não servem para nada. Trata-se de esgotar as palavras, de espicaçá-las em átomos, de esvaziá-las por inteiro. Depois, trata-se de remeter-se às vozes que a enunciam. Em seguida, há a língua que some, até chegar ao ponto no qual se descobre que não há mais possível, nem história há muito tempo, que fazíamos parte de uma língua estrangeira e morta. É quando o esgotado tem a força de produzir o vazio ou fazer buracos, diz Deleuze, afrouxar o torniquete das palavras, secar a ressurração das vozes para se desprender da memória e da razão. Pequena imagem alógica, amnésica, quase afásica, ora se sustentando no vazio, ora estremecendo no aberto. Portanto, quando já nada resta, advém a imagem pura, diz Deleuze, intensidade que afasta as palavras, dissolve as histórias e lembranças, armazena uma fantástica energia potencial que ela detona ao dissipar-se. E Deleuze acrescenta: o que conta na imagem não é o pobre conteúdo,
porém a louca energia captada prestes a explodir, que faz com que as imagens nunca durem por muito tempo. Elas se confundem com a detonação, a combustão, a dissipação de sua energia condensada. A imagem capta todo o possível para fazê-lo explodir. É a intensidade pura que se dissipa ao cair. A obra de Beckett seria então uma exploração das intensidades puras, ali onde é preciso fazer buracos na linguagem, já que as palavras carecem dessa pontuação de deiscência, desse desligamento que vem de uma onda de fundo própria à arte. Retenhamos isto. Há no esgotamento o componente de desvinculação, de desligamento, que já encontrávamos no desastre em Blanchot, bem como na catástrofe em von Weizsäcker, e que é a condição de possibilidade de uma nova vidência, mesmo fugaz, ainda quando ela se dá sob o modo da dissipação. Eu sigo agora, brevemente, a leitura política que nos oferece François Zurabichvili em torno desse texto de Deleuze, escrito, lembra ele, pouco depois da queda do Muro de Berlim. Em certo sentido, com o muro desmoronou um modo de pensar o possível no domínio político. Foi varrido o possível dado de antemão, idealmente. As utopias, as ideologias, os projetos de outro mundo. Sabe-se o quanto a esquerda deplorou esse desmoronamento e o quanto a direita se regozijou com ele, e a que ponto um certo pós-moderno surfou sobre o ceticismo tornado virtude. No entanto, curiosamente, não há em Deleuze sequer uma ponta de lamentação ao descrever o personagem do esgotado, como se o esgotamento do possível compreendido como dado de antemão, fosse a condição para alcançar outra modalidade de possível. O possível não como os possíveis estocados, entre os quais nós escolhemos, mas o possível ainda não dado. Em outros termos, não a realização eventual de um possível previamente dado, mas a criação necessária de um possível inexistente sob fundo de impossibilidade. O possível, então, deixa de ficar confinado ao domínio da imaginação ou do sonho, tornando-se coextensivo à realidade na sua produtividade própria. O possível se alarga em direção a um campo, o campo de possíveis. Como abrir um campo de possíveis? Quanto tempo eu tenho ainda? Ou já acabou? Então, não serão os momentos de revolução precisamente aqueles que deixam entrever a fulguração de um campo de possíveis? De fato, eles correspondem, talvez, a uma mutação subjetiva e coletiva, onde aquilo que antes era cotidiano se torna intolerável, e o que era antes inimaginável se torna pensável, desejável, visível. É onde surge a figura do vidente, a qual Deleuze retorna, sobretudo em seus livros sobre cinema. O vidente vê alguma coisa numa situação determinada. Ele vê algo que transborda essa situação. E ele vê algo que o transborda. Isso nada tem a ver com imaginação ou fantasia. A vidência tem por objeto a própria realidade, numa dimensão que extrapola o seu contorno empírico para nela apreender suas virtualidades, inteiramente reais, porém ainda não desdobradas. O que o vidente vê, como no caso do Insônia de Beckett, é a imagem pura, seu fulgor e apagamento, sua ascensão e queda, a consumação. Ele enxerga a intensidade, a potência, a virtualidade. Não é o futuro, nem o sonho, nem o ideal, nem o projeto perfeito, porém as forças em vias de redesenharem o real.
Zurabishvili refere-se a tais visões ou vidências de natureza até coletiva como acontecimentos. Maio de 68, etc. É quando ocorre uma mutação subjetiva, redistribuem-se os afetos, redesenha-se a fronteira entre o desejável e o intolerável, abre-se um campo de possíveis. Caem por terra, para que essa abertura se dê, todos os clichês que antes nos impediam de enxergar, clichês que mediavam nossa relação com a realidade ou conosco mesmo, clichês sobre o que é viver, o que é pensar, o que é indignar-se, o que é ser feliz, etc. Eu tenho um último salto. Eu me permito, num diapasão levemente diferente, uma pequena citação primeiro do Jacques Rancière, e eu vou dar um exemplo concreto logo em seguida. Rancière se refere a algumas estratégias de artistas, aí eu cito, que se propõem a modificar as balizas do que é visível e enunciável, de fazer ver o que não era visto, de fazer ver de outra maneira aquilo que era visto muito comodamente, de colocar em relação aquilo que não era, com o objetivo de produzir rupturas no tecido sensível das percepções e na dinâmica dos afetos. Seria esse o trabalho da ficção. Segundo Rancière, a ficção não é a criação de um mundo imaginário oposto ao mundo real. Ela é o trabalho que opera de sensos, que modifica os modos de apresentação sensível e as formas de enunciação ao modificar os enquadres, as escalas ou os ritmos, construindo relações novas entre a aparência e a realidade, o singular e o comum, o visível e sua significação. Esse trabalho muda as coordenadas do representável, ele muda nossa percepção dos acontecimentos sensíveis, nossa maneira de os referir a sujeitos, o modo pelo qual nosso mundo está povoado de acontecimentos e de figuras. Claro, diz Rancière, não existe o real enquanto tal, exterior à ficção, já que todo o real é já a configuração do que nos é dado como real, espaço construído em que se ligam o visível, o dizível e o factível. Nesse sentido, tanto a ficção como a ação política escavam esse real. Elas o fraturam e o multiplicam sob um modo polêmico. Assim, o desafio estaria em construir dispositivos espaço-temporais, diz ele, outras comunidades de palavras e de coisas, de formas e de significações. E ele conclui sobre a função da arte, se é que essa expressão ainda cabe: as imagens da arte não fornecem armas para os combates, elas contribuem para redesenhar configurações novas do visível, do dizível e do pensável, e por aí uma nova paisagem do possível. Eu agora queria evocar é o meu último trecho, um exemplo preciso que conversa indiretamente com esses vários tópicos que eu evoquei anteriormente. Em 2005, a artista plástica Alejandra Vieira veio a São Paulo e conheceu o trabalho da Companhia Teatral Enes, um grupo constituído majoritariamente por usuários de serviços de saúde mental, um trabalho que eu coordeno há quase 14 anos. Na sequência da sua visita, Riera propôs ao grupo uma parceria em torno de um projeto intitulado por ela Enquete sobre o Nosso Entorno. Na verdade, em francês seria Enquête sur le notre dehors. Não é bem entorno, seria o fora. A partir daí, ela ativou com os atores da companhia um dispositivo de enquete muito preciso, embora aberto. Consistia em uma saída coletiva por dia, ao longo de 10 dias, para algum ponto da cidade de São Paulo, sugerido pelos atores, onde, na presença do grupo, cada um abordava alguém de sua escolha na rua, pedestre, vendedor, estudante, policial, anônimo,
morador de rua, e lhe lançava a queima-roupa as perguntas que lhe viessem à mente. Então, um bando de doidos na cidade perguntando o que lhes vem à mente. Numa situação insólita, onde o entrevistado ignora tudo do entrevistador, mas por vezes percebe uma estranheza, as regras de uma entrevista jornalística são reviradas e tudo começa a girar em falso, sem que se consiga detectar as razões do descarrilhamento. Os lugares derrapam, as máscaras profissionais ou institucionais, ou mesmo pessoais, que cada um sustenta, caem por terra, deixando entrever dimensões inusitadas da inquietante normalidade cotidiana que nos rodeia, como dizia a artista. A partir de uma conversa trivial, aparece a impotência, a miséria afetiva, a blindagem sensorial. Com sua câmera desfocada, que põe em xeque o ponto de ancoragem do discurso, cria-se um hiato entre imagem e fala e uma espécie de suspensão no automatismo da compreensão. Eu dou um exemplo minúsculo. Estávamos diante da Assembleia Legislativa em São Paulo e conversávamos com um vendedor de amendoim. Um de nossos atores lhe pergunta qual é a magia desse lugar. O ambulante não compreende e pergunta se o entrevistador quer saber quanto ele ganha. Não, eu queria saber qual é a sua felicidade aqui. Não entendo, diz o outro. O ator, um pouco exaltado pela surdez do interlocutor, lhe lança a queima-roupa. Mas não, eu quero saber qual é o seu desejo, qual é o sentido da sua vida. Então, tudo se interrompe, segue-se uma suspensão no diálogo, um silêncio, e vemos o homem afundar numa dimensão totalmente outra, longe, claro, de qualquer contexto jornalístico. E ele responde, depois de um tempo, bem baixinho, com certo custo, o sofrimento. É o fundo sem fundo de toda a conversa. O desastre que já ocorreu. O esgotamento que não pode ser dito. A angústia, a solidão amarga de um homem acuado diante de um edifício monumental que representa um poder inabalável, porém vazio. É tudo isso que só aparece sob o modo de uma interrupção brusca, desencadeada por uma espécie de impaciência vital. Interrupção vinda da parte daquele que supostamente ele, o louco, deveria estar afundado em seu abismo. E aí tudo bascula e o espectador subitamente se pergunta de que lado está a vida e se essa pergunta ainda tem algum sentido, pois é todo um contexto de miséria que emerge nesse diálogo em comum. Como diz Mélange, a miséria é uma miséria dos afetos, cuja privatização acarreta uma desvalorização das possibilidades de vida. Então, eis o que faz irrupção, o fundo sem fundo dos discursos que cada um carrega, a instabilidade psicossocial sobre a qual tudo repousa, e igualmente, por momentos fugazes, os germes que poderiam suscitar outra coisa. Ao desencadear uma certa esquizofrenização da situação, por um tempo tem-se a impressão que tudo pode descarrilhar. As funções, os lugares, as obediências, os discursos, as representações. Tudo pode fracassar, inclusive o dispositivo. Mesmo se reencontramos o que estava lá desde o início. O sofrimento, a resignação, a impotência, assiste-se a fiapos de fabulação, que fazem fugir uma dita normalidade e seus encadeamentos e que quebram alguns automatismos sensório-motores e que funcionam como índices de outros liames possíveis com o mundo. Nos vários episódios da enquete, a Câmara registra situações triviais. Um catador de lixo no estacionamento do Pacaembu, que se sente dono do território que ele monitora, onde ele vive e que ele explora. Um louco de rua, torso nu em meio a um dilúvio na Praça da Sé, que profetiza o fim dos tempos e com quem um dos atores trava um diálogo dostoievskiano sobre a morte de Deus, o lugar da moral, a bebida, em plena tormenta tropical.
Como diz Alejandra Vieira, não é uma reportagem social, nem uma enquete com fins humanistas, mas o registro de uma experiência, sem pretensão de denúncia, sem inclinação à estetização. Por isso, não se tem propriamente um documentário ou um filme, mas o rastro de uma experiência que, ao ser visto, pode desencadear outras experiências, como foi o caso quando alguns fragmentos desse registro foram mostrados na França, na mítica clínica de Laborde, onde viveu Guattari, com a presença de dezenas de pacientes e psiquiatras, inclusive na presença do fundador da clínica, Jean Houry. Na enorme sala central do Castelo Decadente, num final de tarde de uma sexta-feira, em setembro de 2008, logo após a reunião semanal que ocorre há muitas décadas, presidida por um dos internos mais veteranos e ladeado por Jean Houry, as pessoas então esperam o filme brasileiro, feito por um grupo de teatro. Ora, não haverá filme brasileiro, nem documentário, nem filme, nem peça de teatro. Apenas uma conversa em torno do registro de uma experiência. Como explicar isso sem decepcionar a alta expectativa? Sem que as dezenas de internos, moradores da clínica, saiam imediatamente da sala desiludidos. Fim da reunião semanal, enquanto as 100 pessoas sentadas no salão se viram em direção ao telão já estendido e as janelas se fecham para permitir a projeção do filme brasileiro, Alejandra Vieira cumprimenta os presentes e esclarece de cara que não pretende apresentar um filme. Explica que isso é apenas o registro de uma experiência, que é muito difícil falar disso. E ao invés de discorrer sobre o projeto, como seria esperado, ela confessa que tem muita dificuldade em trabalhar ultimamente, que no fundo não consegue mais trabalhar ou construir. Imagine-se o efeito dessa conversa numa população que desertou há muito o circuito do trabalho, dos projetos, dos resultados. E Alejandra Vieira acrescenta que nos últimos tempos tudo o que consegue é desmontar as coisas. Inclusive, não para de desmontar as ferramentas com as quais antes trabalhava, por exemplo, o computador. E ela, para minha surpresa, ela retira de sua bolsa 2 saquinhos plásticos com fragmentos do teclado desmontado. Um deles contém as teclas do alfabeto, ABCD. O outro, as teclas das funções, Del, Ctrl, Alt, etc. E ela passa adiante os saquinhos transparentes, com as pecinhas amontoadas, para que circulem pelos presentes. A expectativa espetacular de um filme dá lugar a uma cumplicidade inusitada, com uma artista que não se diz artista, que não traz obra, que confessa não conseguir trabalhar, que mostra restos de computador, pedaços de uma desmontagem, que evoca um projeto cuja impossibilidade ela mesma confessa de imediato, deixando entrever o impasse, o fiasco, a paralisia, o esgotamento que nos é comum a todos, sejamos loucos ou normais, artistas ou psiquiatras. Só assim, feito o curto-circuito, no encadeamento entre arte, entre aspas, e público, entre aspas, desmanchado o glamour ou o entretenimento ou a cultura que se poderia esperar dessa, entre aspas, apresentação de imagens, desindividuada a protagonista central que sai de cena, aí sim outra coisa pode acontecer. Inclusive a projeção dos fragmentos, uma conversa polêmica, por vezes acusatória ou visceral, que se arrasta noite adentro com os internos da clínica, na penumbra do salão, que ninguém ousa iluminar e que termina com a pergunta hilária de uma das doidas de Laborde: vocês têm um projeto? Como quem reata com a fala inicial de Alejandra, que confessa sua dificuldade em trabalhar
em construir, em fazer projeto, em fazer obra. Obrigada, Peter. Nós passamos agora a fala de Martin Grossman, do computador. Vai falar sobre mediação cultural, criativa, crítica e criativa. Só um instante. Então, eu posso sugerir que você venha. Da gestão cultural, há tempos que eu não tenho esse tempo de me dedicar a um pensamento. Né? Essa fala hoje, ela se faz como um pós-fácil. Né? Eu acabo de sair do Centro Cultural São Paulo, depois de quase 4 anos de gestão, como diretor-geral, e o privilégio de ter assumido esse cargo foi porque ele me possibilitou a aplicação de várias ideias, conceitos, enfim, pensamentos anteriores, né, que em parte foram desenvolvidos em outras experiências de gestão cultural, mas a plataforma Centro Cultural São Paulo, ela de fato é única e eu diria até singular, né, exemplar em termos de um campo democrático de ação cultural. Né? Eu vou ler rapidamente o resumo que eu mandei, não sei se todos tiveram acesso a ele. Tá, um caderninho. Tem um caderninho desse para mim? Não, eu não queria, não sei se aqui está a sua anotação, depois eu pego. Mas, basicamente, o que de fato, agora, depois de eu deixar esse cargo que foi exaustivo, uma vez que ele exige não só a figura de um pensador, de um diretor artístico, mas também de um gestor, de um gestor cultural, né, usando ferramentais da administração, enfim, da economia, coisas que, em certa parte, nós, professores, não temos uma formação nessa área. Né? Mas o que foi essencial foi que essa experiência me alertou e me sensibilizou ainda mais em relação à questão da mediação cultural hoje, né? Que eu denomino de crítica criativa. Então, de onde vem a referência? A referência vem das ações de uma mediação cultural dos anos 60 e 70. Então, eu estou tirando um pouco o foco da criação artística, né, para um outro tipo de criação dentro da esfera cultural, que eu denomino, ou que é denominada hoje de curatorial. Né? Em boa parte, essa mediação cultural ela pode ser vista nesse campo da curadoria, mas também do que erroneamente, de uma certa maneira, o que
tem distorcido também uma prática de mediação cultural, que são termos como ação educativa ou arte-educação, no sentido de referenciar essa mediação cultural ao universo da educação. Então, o que eu vou tentar aqui hoje dividir com vocês é um desenho de algo maior que eu estou trabalhando, mas que é o primeiro momento que eu torno isso, eu sociabilizo isso, né? A referência no Brasil, eu diria, em termos de curadoria crítico-criativa, de mediação cultural, né, nesse âmbito, não há dúvidas que é principalmente a prática de Walter Zanini frente ao Museu de Arte Contemporânea, a partir de 1963, né, quando é inaugurado o museu, até ele sai em 78 e assume a Bienal de São Paulo, numa primeira edição que deixa de ter como referencial a Bienal de Veneza e assume uma comunicação mais global, que tem grande parte inspirada não só na Documenta de Picasso, mas em outras práticas de gestão cultural, de direção artística em museus como o Stedelijk Museum em Amsterdã, a prática do Zeeman, Harold Zeeman em Basel e entre outros, né, o Pontus Hulten. Então são relações, ou são referenciais para isso que eu estou chamando de mediação crítico-criativa. Então sempre foram operadas politicamente de forma crítica e criativa, principalmente no âmbito das artes visuais. E eu pretendo debater isso com vocês no final. Partindo de uma crítica ao senso comum que protagoniza a educação nas mediações culturais, a proposição em questão pretende demonstrar não só a pertinência, como também as bases e a constituição de uma outra dimensão de relacionamentos, não só com públicos culturais existentes, como também de novos públicos para a arte e para a cultura. Nesse sentido aqui, eu estou falando como gestor cultural. Uma missão de um equipamento cultural é abrigar, produzir ações, né, de arte culturais, mas também ela tem que ter sempre uma preocupação com o seu público. E de uma ampliação de público. No caso do Centro Cultural, patente, que é um equipamento que permite um adensamento, né, no seu dia a dia, e poderia aplicar mais pessoas, ser um ambiente ainda mais dinamizado. Então, operando uma reversibilidade na equação tradicional das análises dos efeitos das produções artísticas do sistema sociocultural, que favorecem a autoria e assim a gênese criativa, propõe-se aqui que na condição atual da produção de artes, essa análise tenha como foco a recepção, a sociabilização da arte. Eu prefiro mais a sociabilização da arte. Então, como é que essa arte de fato se dá no cotidiano, como ela de fato se torna algo de uma vivência, né, coletiva. Então, nessa perspectiva, o interesse está na experiência e no pertencimento de indivíduos e grupos em suas vivências nas esferas da arte e da cultura. Eu faço um diálogo aqui com a organização que me mandou um texto de base, né, e 3 questões de vocês me chamaram a atenção. A primeira seria: é possível produzir novas noções ou critérios que devolvam à crítica a potência teórica necessária para fazer frente aos discursos que reduzem a arte à mercadoria cultural? A segunda é: nesse contexto, o que se chama de transgressão artística parece ter se tornado impossível. Isso mais que uma pergunta, é uma colocação, né? Seria a arte contemporânea uma atividade inofensiva ou gratuita, haja vista que perdeu todo o poder de negatividade ou forma de contundência, destinada apenas ao público especializado? Então, elas são 3 marcações desse texto que se